O Arnaldo, se pegar a foto dele andando de bicicleta, ninguém acredita, não. Magrinho. E eu Então também, depois eu você pesava. manda pra deixar ela aqui. Vou mostrar. Eu tenho as minhas também. Eu pesava 47 quilos, né? 47. 47 quilos e hoje eu tenho 64. E meu percentual mais baixo do que no início de gordura corporal, né? Mas assim, nossa, eu acho que musculação, eu sou suspeita pra falar, mas não tem como. Se você quer um físico de um jeito, você só deixa ele daquele jeito na musculação. Você só constrói um físico, você só consegue dar harmonia no seu físico na musculação. Tem gente que acha, assim, nossa, ela gosta. Não é gostar. Igual, eu nunca vou treinar com aquela vontade de treinar. A maioria das vezes eu vou porque eu penso assim, não, se eu quero ficar daquele jeito, eu tenho que fazer por onde, né? Ninguém vai pegar peso pra mim aqui e eu não vou melhorar se eu não pegar. Então, assim, eu só deixo de treinar. O treino, pra mim, é como se fosse a minha obrigação. É como se fosse o meu trabalho. É nosso trabalho, né? Eu só deixo de treinar quando eu não tô me sentindo bem ou quando eu tô com o dia, assim, muito cheio. E ainda deixo contrariada, mas eu faço o que eu posso, né? Mas não é questão de gostar, de amar, não. A gente gosta dos resultados mesmo. E pra gente ter o resultado, a gente tem que fazer por onde. Eu acho que a gente sabe que às vezes não está muito adequado ali, a gente já está com o horário mais preenchido. Então, eu acho que a Ellen já dá ela que pega, começou ali, me chamou, já fala, ó, chama ela ali e marca tal horário. Então já passa por ela ali, ela sabe se aquele perfil vai ficar adequado. Eu acho que assim, pode parecer, sei lá, não sei se pode soar até um certo preconceito, porque é difícil taxar a pessoa pela imagem, mas a gente quer manter aquele ambiente ali saudável. Então, se está com os horários preenchidos, vamos aumentar mais um horário? Não, tá tão confortável assim. Até mesmo não só por mim e pelo Arnaldo, mas por quem frequenta. Às vezes aluna que vai com o marido, às vezes ter ciúme do marido. Então não dá pra gente, como se diz, aceitar, né? Qualquer pessoa, qualquer aluno. Então tem que ser bem tranquilo. Mas ainda assim, mas sim, é a gente difícil, já teve né? aluno de todas as profissões, se pensar. Ali. Acho que o nosso ambiente acaba que modula. A hora que a pessoa chega ali, eu acho que mesmo que ela chega... A própria pessoa acaba saindo se ela não... Ou ela sai, ou o ambiente modula ela. Ela chega ali, eu brinco com ela, acho que a gente influencia muita gente a mudar um pouco o perfil em alguns sentidos. Sejam muito bem-vindos a mais um Psicologia e Negócios Podcast. Hoje eu estou com convidados aqui, conterrâneos de Patos de Minas. Esses convidados trabalham na área do esporte, trabalham com atividade física e, olha, eu estou com um campeão mineiro aqui de fisiculturismo. Vamos trocar uma ideia com esse casal fantástico aqui da minha cidade. Ellen e Arnaldo, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e para começar esse bate-papo eu quero entender um pouquinho, vou colocar o que levou vocês para essa área, para quem melhor, se apresenta para o pessoal, para quem ainda não conhecem vocês, o que vocês fazem, depois fala o que levou vocês a fazerem o que vocês fazem hoje. Eu sou envolvido com esporte desde sempre, desde criança e a princípio eu comecei com ciclismo e no ciclismo eu tive a oportunidade de competir também, então um esporte muito diferente do atual, né? Tinha um peso muito baixo, inclusive, e acaba que eu fui convidado para a Liga Patense de Ciclismo e o curso de Educação Física me chamou para fazer uns testes ergométricos na faculdade e vendo esses testes, vivenciando, né, vendo ali como que era o curso, eu fiquei interessado na profissão e achei que ia trabalhar com ciclismo. Comecei trabalhando com aula de spinning em uma academia e daí por diante, por estar dentro ali da academia, né, vendo a musculação, eu também me interessei e acabei mudando aí de esporte, me envolvendo com fisiculturismo, mas a princípio foi através do ciclismo mesmo e
entrei para educação física, me especializei em treinamento esportivo e hoje curso nutrição também. E me fala um pouquinho aqui sobre esse momento que você começou a levar mais a sério para pensar, eu vou competir no fisiculturismo até o ponto de se tornar tão sério de começar a ganhar campeonatos e tudo. Acho que até para aprofundar um pouco mais a minha profissão. Eu via que era um esporte bonito, eu gostava, mas eu sabia que aquilo ia agregar muito conhecimento, muito valor para a minha profissão. Então eu queria entrar no meio. E é um meio, o fisiculturismo, para saber o que é realmente assim, o que eles fazem, o que o fisiculturista faz. Acho que é quase impossível se não vivenciar, se não tiver ali no dia a dia mesmo. Então, fui mais com a intenção de agregar valor à minha profissão e acaba que virou uma paixão mesmo. Mas eu até fico com, às vezes, um título de fisiculturista, como se fosse ali a minha principal profissão até, mas eu sempre digo que eu sou personal trainer que apaixonou por um esporte que até hoje eu levo com a intenção de agregar valor e conhecimento para a minha profissão. Legal. E Ellen, você, me fala um pouquinho como você foi entrando para esse mundo e também você tem outras áreas, eu não sei exatamente se é sobrancelha, me fala um pouco mais. Então, em 2017 eu já entrei, eu entrei para musculação e pro fisiculturismo de uma vez só. Porque eu tinha acabado de chegar de um intercâmbio, né? E eu tava, assim, muito insatisfeita com o meu físico. Eu falei, não, eu tenho que mudar de vida. Aí lá mesmo eu já marquei horário, ele até fica brincando comigo. Falando assim, já tava me querendo. Porque eu tava de lá e já falava, gente, eu preciso acordar pra vida, porque, eu era eu era muito magra, não tinha nada de massa muscular. Aí eu comia muito errado, sabe? Me alimentava muito mal. Aí eu cheguei e quando o Arnaldo já me viu, ele falou, nossa, Ellen, você é uma biquíni. E eu falava, biquíni? O que é isso, né? Quem me apresentou o fisiculturismo foi ele, eu nem imaginava que isso existia. Aí ele começou a me falar, não, vamos competir. Aí eu falava, não tem nada a ver comigo, não combina comigo não, né? Aí depois eu pensei melhor e falei, não, eu acho que para me desafiar, eu aceitei isso como um desafio. Convivendo demais com... Só porque na verdade eu e ele não relacionava ainda não, era só personal e a aluna mesmo, sabe? E aí eu falei, não, eu vou para poder me incentivar mesmo, para poder ver se eu evoluía mais rápido, sabe? Um desafio mesmo, para poder ter um resultado maior em pouco tempo. E acabou que eu consegui ficar em segundo lugar no campeonato, no maior de Minas, né? No Mr. Minas, é um aberto nacional. No Mr. Minas, aberto nacional, com pouca maturidade muscular, obviamente, porque eu tinha pouco tempo de treino, foram 6 meses. Mas acabou que aquilo ali também virou, o meu mundo, porque eu sou muito ansiosa, o meu maior problema em uma preparação é a ansiedade, porque eu me cobro muito sem necessidade. Eu me comparei bastante, inclusive na última preparação que eu fiz, que foi em 2022? 2022. Eu tava, pronta, praticamente. Eu fiquei pronta antes da hora. Faltando 20 dias, eu falei, não vou. Não dou conta. E ele falou, por quê? Tentou de todas as formas e eu não quis. Porque eu me comparava. Eu pegava minha foto, meu físico atual e comparava com quem postava e já competia há mais tempo. Tinha um histórico maior no fisiculturismo. Então, aquilo ali passou a fazer parte da minha vida. Eu gosto daquilo, mas eu acho que eu combino mais com os bastidores, sabe? Tem uma frase do Paulo Coelho que ele diz o seguinte, o medo de sofrer às vezes é pior do que o próprio sofrimento. Aí, eu super apoio o Arnaldo, eu gosto de viver aquilo, eu gosto de, eu preparo as marmitas, eu faço tudo, tudo que eu posso, a minha parte é essa. E quando tá lá, gente, é como se eu fosse a treinadora dele. Corrijo pose, eu grito, ele me escuta direitinho, corrige tudo o que precisa no palco, sabe? Mas ele que me apresentou para o esporte em 2017 foi quando eu entrei para esse mundo mesmo. E não era a minha profissão, porque eu voltei de um intercâmbio, eu fui estudar inglês fora e eu não tinha feito faculdade. Então,
eu gostava de fazer sobrancelha, fiz o curso, comecei nessa área, tipo, eu não parei, mas até então... É uma coisa que você gosta? Fala um pouquinho mais dessa área também. É o que eu gosto, mas não é o que eu amo, né? O que eu vivo lá hoje com o Arnaldo, trabalhando no estúdio, é realmente o que eu gosto, né? Só que até eu assumir isso, eu tentei outras coisas, né? Mas acabou que não deu muito certo, não. Eu dei certo mesmo, foi lá no estúdio mesmo, com a musculação. E uma coisa interessante, porque muita gente já ouviu aquela frase, trabalhe com o que você ama, que você não vai precisar trabalhar. Eu, particularmente, ela tem parte verdade, porque na realidade a gente precisa trabalhar bastante, mesmo trabalhando com o que ama. Então me fala um pouquinho dessa questão de bastidores, um pouco mais, como que é? Porque vocês trabalham junto, vocês estão num relacionamento, é a competição, ela entende também desse mundo. Fala um pouquinho como é. Para quem talvez esteja ouvindo a gente pensando como que é se relacionar com alguém que trabalha com você. Acho que os desafios não é muito diferente de quando tem profissões diferentes. Eu acho que tem muito mais pontos favoráveis, principalmente quando se trata de fisiculturismo, porque hoje parte da minha preparação, mesmo sem tanto conhecimento científico, que ela ainda é estudante de educação física, ela conseguia ministrar ali, falar alguma coisa para mim, falar, Arnaldo, seu físico ainda está flat, você precisa comer um pouco mais. E às vezes eu ficava pensando, como que ela está entendendo isso? Então, pela convivência, até mesmo o aprendizado dela é muito prático, não está só ali na teoria, acaba que ela assiste uma aula na faculdade, ela já vivenciou, ela consegue familiarizar muito mais rápido, melhor. E eu vejo, assim, não sei, vejo mais pontos positivos, porque acho que a gente consegue ter uma boa convivência, tanto no estúdio quanto em casa. Não vejo não consigo, por mais que a gente tenha, assim, essa pergunta é muito recorrente, eu não me vejo em outro cenário, sabe? Então eu vejo muitos pontos positivos e talvez, não sei, a profissão não é tão estressante, não é tão maçante, porque no estúdio, acho que você pode perceber, a gente, por mais que está no mesmo ambiente ali, a gente está trabalhando e não convive tanto. Tanto é que a hora que a gente chega em casa, a gente tem assunto do estúdio. Ah, como foi? O que aquela pessoa te falou? Aquela lesão dela ficou melhor? É como se a gente não tivesse no mesmo local. Então, e acho que a logística fica muito facilitada. Então, ela não vai para lugar diferente. Então, a nossa rotina também é muito facilitada. A gente para de trabalhar ali mais ou menos no mesmo horário. Eu sei que hora que ela vai parar de trabalhar. Então, isso eu acho que facilita a rotina para a gente passar o tempo junto, organizar uma agenda de viagem. Eu acho que se a pessoa trabalha, se são trabalhos distintos, né? Quando que você vai tirar férias? Não, meu patrão não vai me dar férias. Ou, sei lá, mesmo que a empresa não vai me permitir e a empresa do marido vai permitir naquela data. Já a nossa, a gente consegue conciliar, não, dezembro eu e a Ellen vai parar 2 semanas. Então a gente já consegue organizar com muita facilidade. Então acho que tem muito ponto positivo, a ponto de, se eu precisar enumerar aqui os pontos negativos, eu tenho dificuldades. Legal. Porque é normal, né? Como você diz, não é um mar de rosas, né? Porque sempre tem uma coisa em outra, mas a gente faz cada dia melhor. A gente vai adaptando, igual preparação a gente sabe, principalmente no final, né, da preparação, é uma rotina mais tensa, às vezes o atleta fica mais estressado, porque ele sente mais fome, né, come menos, já tá naquela expectativa, naquela pressão ali do campeonato próximo, porque no finalzinho, se errar, dependendo da categoria, né, não dá tempo de consertar. Então, assim, igual eu sou hoje, principalmente no início era mais difícil, né? A gente discutiu um pouco mais porque eu não tinha tanta maturidade como eu tenho hoje, mas eu sou parceira e compreensiva. Tanto quanto ele foi quando eu estava na preparação de 2022. Nós dois
preparando juntos, né? Os dois preparando juntos A gente já um viu. pouco mais desafiador. Porque eu com fome de sangue de Jesus. A rotina fica, porque acaba que, principalmente em relação à alimentação, a treino, a cardio, não dá pra, você não pode abrir mão. Então, se eu tô cansado, eu tenho que fazer cardio, se eu tô brigado com ela, eu tenho que fazer o cardio. Não dá tempo de eu ficar ali, as marmitas têm que ficar sempre bem organizadas. Então, às vezes, não dá pra, não, vou chutar o balde só hoje. Não dá. Então, você tá com raiva e ela organiza as marmitas, eu que faço a prescrição dos treinos. Vai ter que fazer tudo, a rotina ela tem que continuar. Então, mas o fisiculturismo, acho que ele tem esse ponto que parece ser desafiador, mas eu vejo isso como um ponto também muito positivo, porque ele não tem espaço para vitimismo. Amanhã eu vou me deixar descansar um pouco, ou eu tô com uma dorzinha, eu tô com um pouco de estresse, vou descansar. Não, você tem que manter aquela rotina enquanto realmente for possível. Se eu não fizer o que tem que ser feito naquele dia, é porque algo de muito errado está acontecendo. E só para o pessoal aqui também entender, quais foram já campeonatos que vocês participaram ou prêmios que já receberam? Pode falar um pouquinho mais? Eu comecei um pouco antes, né? Eu fui, acho que 3 competições, na verdade, antes da Ellen. Ela já entrou num campeonato bem desafiador. Tanto é que esse campeonato que ela foi, nem podia estrear. Ela teve que ir um antes. Qual cidade? Manhuaçu. Manhuaçu estrear para ela poder ir nesse campeonato que era uma classificatória para o Arnold Classic. E o detalhe, eu não sabia que era Arnold também. Então ela, assim, era tão novo para ela que esse campeonato classificar para ele era um desafio muito grande. E a Ellen classificou com 8 meses de treino. Ela classificou em 2 categorias. E teve um fato engraçado que a hora que acabou o campeonato, aí tinha meninas que estavam chorando porque tinha classificado, outras porque já tinha um tempo que estava tentando e não conseguia. E eu feliz ali, falei, nossa, consegui fazer com que um atleta minha classificasse para o Arnold. E a Ellen tá assim, Arnold? Como assim Arnold? Eu queria ganhar, era esse Arnold, aqui, eu não quero ganhar o Arnold. Então, foi esse campeonato. Eu já tinha ido no Estreantes, da IFBB, que é uma das maiores federações do mundo. Depois esse aberto nacional, que é o Mister Minas, é uma espécie de mineiro, mas outras pessoas de outros estados podem participar, diferente do mineiro. Eu também ganhei esse Mister Minas, eu fiquei em primeiro, e também classifiquei para o Arnold. Depois, Arnold, aí a Ellen teve uma lesão no joelho, teve um acidente que a patela dela saiu do lugar. Nossa. Então não pôde participar do Arnold, infelizmente. Eu fiquei 30 dias com uma tala na perna, sabe? Não tinha como dobrar o joelho. E o problema, eu tive que fazer fisioterapia. Depois. Às vezes não é nem os 30 dias, é o depois. Não, eu voltei sem força nenhuma, né? Então ela ficou um bom tempo com uma assimetria aí, a proporção, a simetria é algo ali primordial. Vai ser minuciosamente avaliado por normalmente uns 10 árbitros. 10 ou mais árbitros acontece de estar avaliando a proporção. Então, isso impossibilitou ela de ir num campeonato desse tamanho, impossível. Além desses, teve mais alguns estaduais, né? Aí, a partir daí... você ganhou vários, né? Seu histórico do Arnaldo é muito bom. Eu competi só 3 vezes. Em mudar de categoria, porque acho que até uma coisa assim... Talvez muitos não saibam, o fisiculturismo tem categorias de pesos bem tranquilos, de volume muscular, hoje, estético, pequeno. Acho que, sim, de certa forma, para todo gosto. Então, a biquíni, que é a categoria que a Ellen começou, é uma categoria que o peso é muito baixo. É boneca mesmo. E eu comecei na Men's Physique, que é um físico mais atlético, compete de bermuda, não tem um volume muscular muito elevado. Mas acaba que você vai pegando gosto e querendo desenvolver, explorar mais o físico, né? E aumenta o volume muscular e tem que mudar de categoria.
A Ellen, acho que um dos principais motivos de ela parar ali no Mr. Minas foi inclusive isso. Porque nessa segunda preparação dela, terceira na verdade, ela teve que diminuir muito o volume, inclusive muscular. Então, já não dava para treinar ombros. Então eu falava, Ellen, você não pode treinar ombros. Aí eu chegava lá na academia, o que ela estava fazendo? Ombros. Eu falava, não, é só um estímulo. Eu falei, você não pode. Porque os ombros já estão passando da conta para a categoria. Eu também tive que mudar de categoria. Passei para a Classic Physique, que é uma categoria que tem relação com peso e altura. Então, eu não posso ter um peso tão elevado, mas é mais elevado do que da categoria anterior. Mas respondendo sua pergunta, aí depois disso a Ellen já não competiu e agora pensa até em mudar de categoria, até por causa dessa questão de peso, volume, que ela quer explorar um pouco mais. Porque eu acho que o processo, tipo, o fisiculturismo, ele é cabeça. Se você não tiver cabeça, você não consegue ficar bem. E assim, eu acho que o processo, ele tem que ser prazeroso. Tipo, eu vejo o Arnaldo fazer, dá pra você ver que ele faz com gosto, sabe? E no meu caso, já não tava assim. Porque eu tava insatisfeita, porque eu acho que eu tava ficando muito magra. Tem gente que que gosta, que se acha bem daquele jeito, mas eu já não tava. Todas as roupas já estavam, tipo, muito pequenas, e eu não tava gostando de mim daquele jeito. E sem contar que, na biquíni, os erros são, como se diz, são poucos, né? Eu posso errar poucas vezes. Agora, se eu mudar de categoria, se errar, tem conserto. Então, assim, eu acho que a pressão estava muito grande ali naquela categoria, sabe? Porque eu gosto de comer. A melhor coisa, uma das melhores coisas que eu gosto de fazer é sair para comer, né, amor? E uma coisa que você falou que eu achei muito importante, ter alguém nos bastidores que apoia, que dá, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso ajuda ele, às vezes, eu falo, pode ser em diferentes nichos, pode ser que tenha uma pessoa que fala, eu tenho que ser a pessoa que tem que estar à frente. Não necessariamente, às vezes a pessoa do bastidor tem mais mérito do que... E é o que a gente fala, eu até brinco com ele, eu falo, eu quero o Top Coach. O Top Coach é que agora, recentemente, que eles colocaram, né? Que é o troféu pro treinador. Aí, ele que se prepara, ele que faz as prescrições dele, né? Mas eu falei, se você pegar Top Coach, é meu, eu quero subir lá naquele palco. Às vezes fica num tom de brincadeira, até ela leva isso na brincadeira, mas lógico que a opinião dela vale muito e não deixa de ser uma treinadora mesmo. Porque principalmente na finalização, que é um negócio ali muito criterioso, você pode acabar com a preparação que você fez ali um pouco mais sofrida, bem desafiadora, de 12 semanas, com 2, 3 refeições fora de hora, na finalização, quando está desidratando. Então, hoje ela percebe que eu falo com muita seriedade mesmo. Às vezes de madrugada eu tô carbando ali, tô comendo para encher o físico, eu como, vou lá e faço as poses e pergunto, o que você acha? Você acha que come um pouco mais? Você acha que dá para beber um pouco de água? Não dá para beber um pouco de água? Então, acho que até a oportunidade, porque eu acho que mostrar que ela tem mérito nisso, nessas preparações, principalmente nos últimos, e foram os últimos que eu consegui resultados muito bons, que 2022 eu ganhei na minha categoria e tem várias divisões. E depois de essas divisões disputarem, entram todos os campeões e disputam entre si. Então, ganhei na minha divisão, depois entrou todo mundo e eu ganhei geral, entre todas as divisões. E essa preparação foi, assim, muito nós dois. Na hora que eu vi, eu já estava lá no palco? Na hora que eu vi, eu só tava... Invadiu o palco. Empolerada lá no pescoço dele. Então, eu tive alguns treinadores, acho que treinador que eu tive do início até o fim mesmo de uma preparação, que eu segui do início até o fim, que até uma oportunidade foi o Aurélio, que eu acho que um cara que eu devo muito, eu aprendi muito com ele. Ele é de Uberlândia. Um treinador de Uberlândia. Tanto Arnaldo atleta, quanto o profissional, que eu acho que é uma coisa muito vinculada à outra. Mas quando abri mão, inclusive dele, e ele sabe disso,
É assim, eu falei, eu quero agora saber como que está o meu conhecimento, o conhecimento da Ellen. Então, já tive outros treinadores que eu fui expresso, claro. Eu quero saber como que é, qual que é o seu método. Eu quero saber como que você pensa. Quero saber como que são as suas planilhas. Porque eu uso o fisiculturismo para agregar valor à minha profissão. Sou atleta, hoje consigo dizer até que sou atleta. Mas, antes de tudo, mais do que Arnaldo empresário, mais do que Arnaldo atleta, eu sou personal trainer. Porque um dia eu posso deixar de ser atleta, um dia eu posso deixar talvez de ser um empresário, mas deixar de ser personal eu acho que é quase impossível, até porque o personal acaba que ele tem que ser, de certa forma, mesmo que ele não tenha uma empresa, como hoje a gente tem a graça de ter, ele tem que ser empresário. Ele que vai... E isso é um ponto interessante. Nem todo personal consegue se enxergar como tendo um negócio. E mesmo, isso é um ponto até em comum com profissionais da área da psicologia, que às vezes são autônomos, às vezes até trabalham dentro de uma clínica e estão ali ganhando a hora que estão atendendo. E eu acho que tudo bem, tem fase que é muito importante, mas eu acho que só começar a se olhar como empresa e de, eu trabalho na clínica. Então, pensa em trazer pacientes da mesma forma. Eu trabalho lá no estúdio do Arnaldo. Por que não trazer pessoas para treinar aqui sem depender que o estúdio só fique enviando? Acho que essa mentalidade de entender que eu sou um negócio, mesmo sendo autônomo, é muito importante. Me fala um pouquinho também dessa visão de, peraí, eu vou montar um estúdio, como que foi esse negócio? Então, no início foi uma academia mesmo. Eu saí, a história, o início dela mesmo, de como entrei na musculação foi meio que acidentalmente. Eu dava aula de spinning e o professor de musculação, não me lembro se faltou, ficou doente alguns dias, e eu tinha que dar aula de musculação. E eu pensava, gente, eu tenho 53 quilos. O cara que vem treinar aqui tem 110, 105 que trabalhava na academia. Se eu pedir para ajudar ele a barra descer, eu nunca vou conseguir subir aquela barra ali. Eu não sei nem se ele vai aceitar a minha ajuda. Correção, pensa, falei, como que eu vou corrigir? Por mais que eu estudo bem, eu gosto de cinesiologia, que é o estudo de movimento articular ali. Eu sei de biomecânica, mas como que eu vou instruir aquele cara ali? Ele não vai aceitar a minha instrução. Então, comecei a trabalhar na musculação, peguei muito gosto, acabou que subiu um pouco o peso, porque comecei a treinar mais. Me interessei tanto a ponto de receber até uma proposta, que é da minha irmã, que é nutricionista, Aparecida. E a gente abriu um estúdio, abriu uma academia, bem pequenininha, e o consultório dela era dentro do estúdio. Da academia. Logo, ela abriu o consultório em um lugar diferente, e eu fiquei com a academia e vi que a academia era pequena, então aquilo ali estava assim, me limitando muito. Acho que eu não estava fazendo realmente o que eu gostaria, que é trabalhar de instrutor numa academia minha. Mas, e ao mesmo tempo, eu via que tinha uma limitação financeira, porque a academia tinha uma estrutura pequena. E pensei, o único meio que eu tenho de despontar, e eu acho que é uma coisa que eu vou gostar muito, é fazer um atendimento mais especializado. Então, não tenho aparelhos de ponta, mas eu posso ter um atendimento de ponta. E tendo atendimento de ponta, eu consigo agregar valor. Eu vou conseguir cobrar um valor mais alto, mesmo com um estúdio tão pequeno. Então, eu tinha um estúdio de 100 metros, menos de 100 metros quadrados, que inclusive já foi na minha casa, e tinha uma arrecadação muito maior de quando era academia. Interessante. Então, isso foi fluindo, e hoje a gente tem alguns colaboradores, e acho que principalmente por causa desse conhecimento, de buscar tanto conhecimento, a gente tem aí uma agenda preenchida e consegue transbordar. Então, o Ítalo, que começou há pouco tempo, né, já está com mais de 10 alunos. Legal. Então, por quê? A gente tem muita procura, acaba que não consegue atender. A gente faz ali alguns fins de semana, ou até no meio de semana mesmo, eu chamo a equipe e falo, nós vamos falar de alguns temas, falar mais ou menos como que é o padrão de atendimento. Eu não vou ditar aqui como que vai ser seu atendimento, mas tem algumas regras a serem seguidas, tem um certo padrão.
construção de cultura organizacional. Isso mesmo. Para a gente poder manter ali um padrão de atendimento para não ficar tão discrepante. Às vezes você vai ver que eu tenho um atendimento, o Ítalo tem um atendimento um pouco diferente, mas a gente fala a mesma língua. Ele consegue personalizar a aula dele, ele tem ali os conhecimentos dele, mas a gente tenta encaixar isso o máximo possível, principalmente nessas oportunidades, que quando a gente encontra no fim de semana, eu puxo a língua de todos. Eu falo, ó, eu não estou aqui para simplesmente expressar os meus conhecimentos. Eu quero saber de vocês, porque a gente vai ter um senso comum e vai falar todos aqui a língua o mais semelhante possível. Não pode ser muito diferente. Isso que você falou é interessante, porque eu estava vendo uma matéria sobre a Disney, os parques, a Disney, a marca. E aí uma das coisas que faz a Disney valer muito, curiosamente, não são as coisas físicas. Por exemplo, o parque. Outra pessoa pode montar um parque. Mas o que faz a Disney não ser só... eu tenho 1 bilhão, vou construir uma Disney, ser concorrente, não consegue. Um dos pontos principais é a cultura dos colaboradores, que são milhares de pessoas que foi construída durante anos. E é muito sobre isso que você está falando. O empresário, às vezes, negligencia isso. O que é cultura? Até para quem está assistindo. Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o dono da empresa não está vendo. Então, o que está acontecendo? Como os colaboradores, como a equipe pensa... E aí tem os desafios, porque pode acontecer de ter pessoas que estão desalinhadas com a cultura. E aí não é fácil, porque é ou corrigir ou tirar essa pessoa. Às vezes ela pode ter até a competência técnica boa, mas a parte da cultura, de entender, peraí, como eu gostaria, o Arnaldo Studio, como que eu gostaria que essa empresa fosse vista? E colocando nisso... O que vocês buscam passar? O que vocês acreditam que é importante para um estúdio, para talvez quem está assistindo, que talvez seja um personal trainer, ou alguém que está pensando, eu quero ter uma empresa, e vocês, o que vocês buscam ter como princípios ali? Se fosse... De tudo, olha o quanto são, assim, muitos fatores. Acho que um dos principais, que conhecimento, acho que muita gente pode ter, uma boa estrutura, muita gente pode ter, mas é essencial. Mas além disso, acho que um dos fatores que mais faz com que a empresa tenha uma boa evolução, agrega muito valor, tenha muita aderência, faça com que esse aluno permaneça naquele lugar, é um bom relacionamento interpessoal. Porque até acontece, por exemplo, de ter um aluno excelente na faculdade, um treinador espetacular, mas um personal que é um treinador, mas às vezes ele está ali muito fechado em um padrão literário, talvez, ou um padrão de atleta, ele não consegue conformar de acordo com o público. Então, eu falo para os meninos, chegou aqui uma pessoa que você sabe que ela está querendo conversar muito e não está muito aderida à aula ainda, ela não quer sofrer tanto. Lógico que o princípio ali do estúdio é fazer todo mundo melhorar o seu físico, a parte fisiológica mesmo, sua saúde. Mas se eu fizer isso já na primeira aula, será que essa pessoa vai permanecer? Então, mesmo pensando no físico, na saúde dela, eu primeiro tenho que cativar, aderir ela, fazer ela deixar aquilo sólido, ela conseguir gostar daquele ambiente, e depois eu vou implementando. Então, a melhor aula, ela nunca é a melhor aula fisiologicamente falando. A melhor aula, principalmente quando o aluno é iniciante, ela depende do relacionamento interpessoal. Então, é saber ler aquele aluno. Como que é o perfil? Como que eu vou ditar o ritmo dessas primeiras aulas? Porque depois de um tempo, tem aluno que eu sei que ele chegou ali quase que por obrigação mesmo, com um monte de limitação. E hoje ele chega lá, ele treina como um atleta. Mas se eu fizesse as primeiras aulas pensando em explorar só a parte fisiológica, pensando que eu poderia levar em consideração só o que eu tinha de conhecimento, pensando em biomecânica, cinesiologia, em fisiologia, e destruísse aquele aluno, mesmo que ele conseguisse, já nas primeiras aulas, talvez ele não ia permanecer. Então, mesmo pensando no resultado final, o meu principal
função, a minha principal função é melhorar a saúde, capacidade física, volume muscular daquela pessoa. O principal fator nas primeiras aulas é ter um bom relacionamento interpessoal. Então, diria que esse é um dos principais princípios de quem quer ter uma aula personalizada, ter um estúdio que vai ter uma boa evolução e um bom volume de pessoas para atender. E lá também, não sei se em todos os estúdios são assim, né? Porque eu nunca fui, não conheço. Mas lá no nosso, todo mundo conhece todo mundo. E se não conhece, conversa como se já conhecesse. Então, ali ninguém tem problema com ninguém, todo mundo conversa com todo mundo. É todo mundo muito unido, independente se é meu aluno, ou se é aluno do Arnaldo, ou se é aluno do Ítalo, ou se é da Nayara. Todo mundo ali conversa. Acaba que nós somos, às vezes, a gente consegue intermediar muita coisa. Então, por exemplo, durante uma avaliação, ou até durante uma aula, eu sei que a pessoa está precisando de uma terapia. Se eu conheço um bom terapeuta, aqui tem. Eu falo para os alunos, principalmente para os professores, para os colaboradores ali. Falei, gente, vocês não fazem nada. Não pinta um portão de casa sem consultar o que tem aqui no estúdio. Porque, eu preciso de um fisioterapeuta. A gente tem lá. Eu preciso pintar minha casa. Tem uma empresa de tinta. Eu preciso de uma construtora. E a gente consegue intermediar e fazer com que esses alunos tenham um relacionamento interpessoal ali, mesmo em horários muito diferentes. Então, eu já tenho amigos que são alunos que têm empresas juntos, que conheceu por causa do estúdio. E o horário nem batia. Então, eu sabia que um queria uma coisa, o outro tinha para vender, eu intermediei. Então, isso acho que é mais um ponto positivo. Uma coisa legal disso, até para quem está assistindo, pelo menos, eu fiz academia alguns anos atrás, um bom tempo, e uma coisa que eu percebia, e agora eu voltando lá, estou no estúdio lá com vocês, eu percebia que além de cuidar da saúde física, é um momento também de contato com outras pessoas, socialização, isso faz bem para a cabeça de uma forma bem relevante, até fisiologicamente, não só fisiologicamente, mas psicologicamente, porque todo ser humano tem psicologicamente como necessidade básica uma necessidade de socialização. A pandemia mostra, o número de transtornos mentais aumentou muito durante a pandemia. E às vezes pode ter alguém que está assistindo que está há tempo demais, sem sair de casa, sem socializar, e uma forma excelente através de esporte, seja academia, seja qualquer outro esporte que seja, mas é muito importante esse contato. E como você falou, eu acho isso muito rico. Peraí, a pessoa chegou lá a primeira vez e deixa eu colocar já ela para fazer um treino aqui que ela não vai nem querer voltar amanhã. Corca a pessoa, né? Corca a pessoa. Ela muda até de modalidade, às vezes. E às vezes, nem é só aluno iniciante. Às vezes tem aluno que já tá com a gente já tem um tempo, mas que você percebe que a pessoa não tá realmente naquele dia com aquela disposição. Às vezes a pessoa nem tá bem, tá com problema, mas mesmo assim não quis deixar de ir. Então você tem que ser compreensivo, que nem o Arnaldo falou, você tem que ler a pessoa. Você tem que saber se naquele dia dá pra você passar um treinão. E às vezes até pelo objetivo também, dependendo. Por exemplo, eu tenho um público, inclusive, se você que está assistindo, se você tem mais de 50 anos de idade, digita aqui nos comentários, 50 a mais, para saber se você tem mais de 50 anos de idade, quem está assistindo. Eu tenho um público de pessoas que, como diz o ditado, estão na melhor idade. E o que você daria de aconselhamento para essas pessoas que às vezes ficam assim, mas fazer academia, esse negócio não vai dar certo para mim, ou que estão buscando cuidar da saúde, o que vocês trariam de recomendação para elas? Então, é uma idade que assim, é primordial, eu sei que eu sou suspeito para falar, mas é uma modalidade que eu acho difícil ter uma que vai trazer tantos benefícios. Porque 50 para cima, por mais que você tenha ali teve boas condições fisiológicas mesmo, até ali, densidade óssea vai diminuir, densidade muscular vai diminuir. Então, são muitas patologias. Pressão tem grandes chances de ter algumas alterações. Vai ter decréscimo, inevitavelmente, de alguns hormônios.
E eu acho difícil ter uma modalidade que consegue regular isso, até retornar, e manter isso tão eficiente por mais tempo como a musculação. Então, a gente tem alunos que... a gente tem um exemplo de uma aluna que tem mais de 50, chegou depressiva, com um percentual de gordura muito elevado, tem uma escoliose, assim, muito agressiva. Hoje a gente conseguiu fazer com que ela fosse em um nutrólogo, então ela regulou o máximo possível ali o eixo hormonal dela, já está muito mais favorecido em todos os aspectos. Então, a hora que você via ela entrando na academia nos primeiros dias, já era nítido que ela parecia mais entristecida, fraca, mais desanimada. Hoje é muito diferente. Não, e hoje ela treina pesado. Hoje são poucas as meninas que têm o corpo que ela tem. Então, às vezes, mostrar uma foto, principalmente só do corpo, e principalmente de membros inferiores, para as pessoas falar qual a idade dessa pessoa aqui. E tem 2 anos de treino. Então, nitidamente melhorou tudo. Densidade muscular muito boa. Ela faz leg press ali com 220, 240 quilos. Então, o nosso leg é um leg que são muitas mulheres de 25... Em detalhe, ela desce? Que não consegue ela desce, fazer o leg ela com tanta carga. E essa pessoa, inclusive, a gente começou carga levinha, melhorando a amplitude de movimento. A hora que deu ali uns 4 meses, o treino já estava um pouco mais intenso. Eu acho que nem ela percebeu e acho que jamais pensou que poderia chegar ao ponto de fazer exercícios com intensidade tão alta. E uma coisa legal que isso traz vários efeitos colaterais, vou colocar aqui, ó. Às vezes tem uma pessoa que está com depressão e não é só questão de traumas ou questões emocionais, às vezes é questão hormonal, em alguns casos, ou às vezes a pessoa está muito sedentária há muito tempo, ou ela está sem dormir há muito tempo, e isso também pode ter correlação com o estilo de vida que ela está levando. Então tem vários outros fatores, e você falou aí a pessoa começa a se sentir, tem o fator psicológico nesse ponto que eu quero trazer, a pessoa começa a se sentir mais útil, opa, eu consigo fazer coisas que antes parecia que eu já estava ficando inútil, as pessoas estavam olhando para mim como se eu não conseguisse mais, e agora eu me sinto capaz. Até eu vejo quando vai chegando em determinada idade, é comum as pessoas ficarem um pouco mais lentas para fazerem certas atividades, às vezes para subir uma escada, ou que seja, dependendo da idade, até mesmo para descer da cama, arrumar alguma coisa sozinha. Eu acredito que esse ponto de cuidado físico mexe com a autoestima da pessoa, não só com a questão fisiológica em si, que é muito importante, mas também com a questão de autoestima, de capacidade, de sentir, opa, eu sou capaz, eu estou me sentindo útil. E agora eu vou trazer alguns temas aqui para vocês. Como que vocês relacionam isso com a questão de autoestima? Se for para falar assim, pensando no Arnaldo, pensando na Ellen, antes da academia, com depois de começar a treinar, cuidar mais do físico. Nós dois é o mesmo caso, né? O Arnaldo, se pegar a foto dele andando de bicicleta, ninguém acredita, não. Magrinho. E eu então também, depois você manda pra deixar ela aqui. Eu tenho as minhas também. Eu pesava 47 quilos, não é? 47 quilos e hoje eu tenho 64. E meu percentual mais baixo do que no início de gordura corporal, né? Mas assim, nossa, eu acho que musculação, eu sou suspeita pra falar, mas não tem como. Se você quer um físico de um jeito, você só deixa ele daquele jeito na musculação. Você só constrói um físico, você só consegue dar harmonia no seu físico na musculação. Tem gente que acha, fala, nossa, ela gosta. Não é gostar. Igual, eu nunca vou treinar com aquela vontade de treinar. A maioria das vezes eu vou porque eu penso assim, não, se eu quero ficar daquele jeito, eu tenho que fazer por onde, né? Ninguém vai pegar peso pra mim aqui e eu não vou melhorar se eu não pegar. Então, assim, eu só deixo de treinar. O treino, pra mim, é como se fosse a minha obrigação. É como se fosse o meu trabalho. É nosso trabalho, né? Eu só deixo de treinar quando eu não tô me sentindo bem ou quando eu tô com o dia, assim, muito cheio. E ainda deixo contrariada, mas
eu faço o que eu posso, né? Mas não é questão de gostar, de amar, não. A gente gosta dos resultados mesmo. E pra gente ter o resultado, a gente tem que fazer por onde? Eu acho que é uma modalidade que você tem muita opção de escolha de como ficar. Então, se depende ali de um pouco da sua imagem, se depende da sua imagem para ter uma autoestima melhor, mais elevada, é uma modalidade que você escolhe. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou ciclista e quero ter um bom volume muscular, será que é possível? Então, ou você é um bom ciclista ou você tem um bom volume muscular. Então, se eu quero ter mais volume de membros inferiores, tem gente que destinar o treino mais para aquela região. Então, até um poder que a musculação tem, e eu acho que o fisiculturismo favorece muito a gente profissionalmente falando por causa disso. Porque durante a avaliação eu tento conhecer ali qual que é o real objetivo dos alunos, para eu poder prescrever os treinos. Porque eu acho que tem muitas pessoas que procuram, às vezes, uma modalidade e quer melhorar o físico, mas aquela modalidade ela não sabe nem o que ela faz com o físico. Ou até mesmo na musculação, que talvez não tenha uma direção tão específica. Então, na avaliação eu falo, qual é o seu real objetivo? Às vezes eu faço essa pergunta 3 vezes, para a pessoa entender que eu preciso entender. Como que você quer o seu físico? Você quer me exemplificar com um físico, com a foto de alguém? Porque ela tem que objetivar, ela tem que ter um projeto para a gente poder planejar. Eu quero membros inferiores com volume muscular mais elevado e um volume muscular em ombros. Então, teve uma coisa, cara, que eu lembrei agora, isso tem muitos anos. Eu lembro do rapaz que pegou uma revista da Men's Health, aí tava o cara na capa assim, ele falou, não quero ficar muito forte não, quero ficar tipo esse cara. Às vezes tem as pessoas com falta de noção. Eu escuto, às vezes escuto isso. A gente antes de vir, escutando a mulher falar da Graciane lá, né? Eu escuto muito. Não quero ficar muito forte. Eu quero melhorar esse ano, mas eu não quero ter volume muscular para competir, não. Isso não acontece acidentalmente, gente. Você vai precisar de muito esforço. Não vai acontecer da noite para o dia ali, você deitar e acordar com volume muscular. Então, aquilo é um processo. Tanto é que, às vezes, esse objetivo que eu pergunto durante a avaliação, ele pode mudar. Pode ser que você aumente o volume muscular de uma região. Acontece. De mulheres, por exemplo, a Ellen já teve volume muscular de ombros ainda mais elevados que hoje. Então, falou, Ellen, já não está ficando muito bom. Chama atenção, mas não fica tão estético. Vamos diminuir um pouco a intensidade dos treinos de ombros? Então, a gente diminui o volume de treinos e a intensidade, e o ombro vai regredir um pouco. Então, o fisiculturismo acaba que ele nos favorece nesse sentido, porque a exigência que a gente tem de harmonia, de proporção, é muito grande. Então, a gente tem que saber como que eu melhoro o vasto lateral. Então, saber quais aparelhos que exercitam a musculatura da frente, da coxa, quase que um leigo vai saber. Com pouco tempo de treino, você vai conseguir saber. Mas no fisiculturismo, às vezes, você tem que saber, preciso melhorar a região externa e distal. Então, mais a ponta ali perto do joelho e mais a parte externa. E aí, qual aparelho? Então, isso já dificulta um pouco. Já o fisiculturismo me ensinou muito com isso. Então, a cinesiologia explica muita coisa? Explica. Mas na prática, às vezes o ângulo da mecânica do aparelho não está batendo muito. Então, isso me agregou muito nesse sentido, o fisiculturismo. E falando de autoestima, né, acho que quando a pessoa sabe o real objetivo de como ganhar a imagem que ela quer ter, ela precisa de transmitir para o treinador, para ele poder montar. E para a modalidade que vai proporcionar aquilo. Porque senão fica sem direção. Eu quero melhorar meu físico, vou andar de bicicleta. Aí você andando de bicicleta, você fica com físico X. Talvez aquela modalidade não seria tão específica para o formato do corpo que você queria. Então, além de um esporte específico, precisa de uma direção profissional para saber se aquilo vai ficar coerente com o seu objetivo.
E o princípio de tudo é saber qual que eu acho que parece óbvio, né? Mas muita gente senta lá para fazer avaliação física, só vai entender qual que é o real objetivo depois da pergunta. A pessoa quer, eu quero melhorar o quê? Como? Como que você realmente quer ficar? Que é a partir daí que você vai saber o quanto você tem que comer, qual que é o volume de treino de cada região. E se aquela modalidade vai dar certo. E também, como eu gosto de dizer, às vezes a pessoa que nunca treinou cria a ilusão, como vocês disseram aí, nossa, mas sei lá, se eu sou mulher, eu vou treinar braço, eu vou ficar com um braço gigantesco. Ou, às vezes, também o homem que acredita que dentro de 3 meses vai ficar gigantão sem cuidar da alimentação direito. Ou até cria a ilusão que é muito rápido, que é muito fácil. Não é bem assim, é uma construção. Eu acho que são 2 extremos, né? Igual o Arnaldo estava falando. Igual você falou também. Tem gente que acha que rapidinho, que treinando como iniciante vai conseguir ter um resultado mais elevado, né? Igual tem gente que chega lá e fala assim, não quero ficar com os braços igual da Ellen, não precisa ser igual dela, não. Mas assim, para eu ficar como eu fiquei hoje, por exemplo, são quantos anos de treino? Desde 2018, 17, 2017, né? Desde 2017. Os meus treinos, no início, principalmente, porque eu muito tive intenso. 6 meses, né? Foram muito intensos. E às vezes a pessoa quer um resultado muito bom e não quer ter uma disciplina, às vezes, como de atleta. Eu não vou deixar de fazer isso porque eu não vou competir. Aí eles têm isso como se diz, como desculpa, né? Claro que você não precisa ter aquela pressão, não precisa fazer tão certo quanto uma atleta, mas eu acho que a disciplina, principalmente no início, deve ser parecida. Porque para você chegar no seu objetivo, você tem que fazer o que está prescrito. Acho que o que faz as pessoas pensarem muito isso, que talvez a imagem de um atleta, nós mesmos. Às vezes eu fico em off, e os meus off mesmo. Eu fico um pouco mais negligente ali na intensidade do treino, tento me preservar até para não ter que ficar correndo muito risco de lesão. Eu socializo mais no período off, que não é o de pré-competição mesmo. Então eu saio um pouco mais e o físico fica um pouco mais normal. Ele fica um pouco mais tranquilo. Depois, em 3 meses, em 3, 4 meses, o físico fica muito discrepante. Então acho que a pessoa tem a imagem de pensar assim, não, eu vi o Arnaldo há 4 meses, ele estava com um físico semelhante ao meu. Mas por mais que o físico talvez está parecendo normal, ali tem um histórico. Então tem um histórico metabólico, tem um histórico fisiológico mesmo, tem mais mionúcleo, tem mais coisas a serem acordadas, sabe? Então o histórico, ele muda tudo, todo o cenário. Eu tive, por exemplo, uma fratura no braço, tive que passar por 2 cirurgias. Então fiquei com um físico pior do que de um iniciante. Depois de liberado, 6 meses eu competi. Competi com um físico que seria quase impossível, talvez impossível, de uma pessoa que em 6 meses conseguiria preparar. Então, por quê? Por causa do histórico. Memória muscular. Então, a famosa memória muscular, né? Mas tem muito mais coisa envolvida nisso aí. Igual tem gente que às vezes fala pro Arnaldo, mas porque a pessoa não entende, né? Fala, eu quero definir. E o Arnaldo fala, peraí, definir, primeiro a gente tem que construir. Porque às vezes a pessoa não faz musculação, não faz atividade física, quer emagrecer, quer definir. Mas pra você definir, você tem que emagrecer. Você tem que ter músculo. Entendeu? Porque se você emagrecer e não tiver músculo, não vai adiantar nada. Definir vai ficar o quê, osso. né? Então tem que treinar para poder construir. Por isso que precisa de uma direção. Tem que saber periodizar. Qual é o estado que eu tô ali para o que eu preciso fazer naquele momento, porque só assim vai ter coerência e você realmente vai conseguir chegar no objetivo daquele shape. O que são os principais mitos ou ideias erradas ou ideias assim que a pessoa pensa que vai ser de um jeito que geralmente vocês veem as pessoas falando? Quando o assunto é dieta, ou treino, ou cuidar da saúde de alguma forma envolvendo dieta e treino. Mito e verdade? Não só mitos, mas ideias que se fala assim, a pessoa, vou dar um exemplo de uma aqui que me veio à cabeça agora.
vou fazer abdominal, vou ficar com a barriga trincada. Nossa, tem demais lá na academia, a gente escuta isso. Se vocês lembrarem de outras aí... Essa é clássica. Às vezes eu respondo com uma pergunta. Então quer dizer que se eu quero aumentar a coxa, eu treino coxas. Se eu quero diminuir o abdômen, eu faço abdômen? Tá controverso, o negócio tá contraditório aí, né? Então, não é bem por aí. Tem uma coisa que é o que aconteceu, inclusive, com a minha prima, né? Aluna de consultoria. Ela falou pro Arnaldo, eu não fui pro cardio, eu não fiz a caminhada, mas eu fui pro vôlei. Aí o Arnaldo falou pra ela, o que tem a ver cardio com vôlei? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, você pode até ir pro vôlei, não tem problema. Mas você tem que fazer o cardio de 40, 50 minutos, de baixa intensidade. Que é a caminhada, ou bicicleta. E às vezes a pessoa acha que esse esporte, tipo vôlei, ou tênis, ou imaginando já assim, cobre. Uma pessoa completamente leiga ouvindo. O que geralmente o pessoal fala? Essa aí por exemplo, essa... O cardio e fazer outro esporte, Explica um pouco mais sobre isso. Por que é difícil? Nesse caso, por exemplo, no vôlei, acho que são poucas as vezes que ela vai conseguir ali movimentar a ponto de ter um gasto calórico significativo. E pensando principalmente em cardio, é muito comum ver as pessoas correndo, pensando que aquilo ali vai ser mais favorável para o emagrecimento. Por incrível que pareça, correr 5 km e caminhar 5 km, o gasto calórico é muito semelhante. E quando a gente corre, a via metabólica principal é glicose. Então, de 300 calorias você vai gastar, 250 de glicose e 50 de gordura. Quando a gente caminha esses 5 km, você vai gastar 300 calorias, de 300, 250 vai ser gordura e 50 vai ser glicose. Não sabia dessa. Então, a via metabólica, ela pode mudar de acordo com a intensidade. Sem contar que você vai poder preservar ali suas articulações, conseguir fazer um treino na musculação com intensidade maior, porque não gerou um estresse articular, muscular tão grande. Então, enquanto um pode ser, de certa forma, até uma terapia ali, você fazer uma caminhadinha, escutando um podcast, já na corrida, o estresse é muito grande. Pensa em fazer um treino de perna intenso, falar, depois vou correr na esteira. Então, isso vai, talvez, até atrapalhar o processo de emagrecimento, porque vai comprometer o treino de musculação. Fisiculturista, por exemplo, não corre. Esse é um mito comum. A gente não corre quem tem, mesmo os naturais ali, mesmo quem tem um percentual de gordura mais baixo. Em preparação também, quando faz caminhada. Só caminhada. Você não vai ver o fisiculturista correndo. Olha, caramba, isso aí na minha época não era comum. Na época que eu treinava antigamente, eles falavam, não, você tem que correr pra... Então... E no caso de finalização... O atleta, por exemplo, não pode ficar inventando moda, igual é só a musculação e o cardio. Igual questão de vôlei, por exemplo, aí a pessoa já não como se diz, já não recomenda, né? O treinador já não Eu nunca fui fisiculturista, mas eu treinei um bom tempo e era muito comum falar, não, você tem que correr e tal, ouvindo de personal trainer, às vezes. Era comum e às vezes até tem algumas Ainda literaturas tem. antigas que falava-se muito... e defendia. É um pouco controverso e tem um método, que é o HIIT, que pode favorecer, mas está longe de ser como uma contínua de baixa intensidade, até por não comprometer o seu treino de musculação e diminuir aí os riscos de lesões. Outro mito, você falando aí, acho que em relação à alimentação, carboidrato. Então, tem gente que quer diminuir muito o carboidrato. Tem gente que fala, eu não vou comer carboidrato. Teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, não, eu decidi, eu não vou comer nenhum tipo de carboidrato. Aí, o que você tá comendo? Aí ela falou, não, eu tô comendo só fruta. Na hora que a pessoa fala, dá pra ver. Talvez ela tá comendo mais do que ela comia antes. Tem fruta que tem muito carboidrato. Um parente nosso, ele falou, Ellen, já tem uma ou 2 semanas que eu não tô comendo nada de carboidrato. E não emagreceu, perdeu nada. E não tô emagrecendo, eu falei, faço avaliação com o Arnaldo. Fez a avaliação, pegou a prescrição. Ficou assustado. Comendo horrores, falou assim, não, nunca comi desse tanto na minha vida. Em 2 semanas? 6 quilos. 2 semanas ele perdeu 6 quilos.
Então, o déficit calórico não é tão alto. Ele que está com um percentual, um peso mais elevado, acaba que é proporção, mais rápido, né? perdeu ali mais rápido, mas está comendo bem. Acho que ser radical demais, tem dieta cetogênica? Tem, mas a pessoa tem que saber o que é uma dieta cetogênica, se ela quer permanecer naquele que é quase que um estilo de vida. Mas pensar em diminuir o carboidrato, mesmo com vontade de comer, deixa a musculatura mais flat. Eu acho que o estresse metabólico é muito grande para pouco benefício. Não tem necessidade de cortar. É certo que o carboidrato é, de longe, o macronutriente mais manipulado de uma dieta. Às vezes, por exemplo, é comum a gente manter uma dieta proteína e gordura linear de uma pessoa e ficar oscilando ali as calorias e a ingestão de carboidratos do início até o fim do emagrecimento, até mesmo da fase de hipertrofia. Mas cortar, eu diria que é uma das piores opções. Até porque a musculatura fica muito flat. O que deixa o músculo cheio, full mesmo, é o carboidrato. Tanto é que no último dia, quem já teve a experiência de ver um fisiculturista em preparação, do penúltimo para o último dia, às vezes a gente tira o carboidrato ou diminui por 5 dias, porque ele segura a água, né, até dentro do músculo. E por segurar a água dentro do músculo, a gente diminui ou corta. Porque aí você consegue bater o peso com a musculatura flat e bem desidratado, inclusive a musculatura desidratada. E quando a gente diminui a água, a gente volta a comer carboidrato. Aí o que acontece? A água que está no interstício, que está ali entre a pele e o músculo, vai ser usada para ser levada para o músculo que estava faltando glicogênio. Então, a gente come muito carboidrato durante a noite, muito, muito mais que vocês possam imaginar aí. Acho que só vivenciando, hoje a Ellen vê de perto. Então, de ter preparação de eu comer 10 marmitas de 500 gramas. Mal só de ver. Eu lembro de, assim, sem ser fisiculturista nem nada, mas eu lembro de ter dia na época que eu treinava, tem uns 15 anos atrás, tem um tempinho já. Mas eu treinava bastante, eu lembro que tinha dia que eu, comia uma pratada de macarrão à noite, no outro dia parecia que eu acordava mais definido, não sei porquê. Talvez por isso. Então, talvez estava por algum tempo com glicogênio intramuscular baixo, estava depletado, comia muito carboidrato, então às vezes estava até um pouco desidratado. Esse glicogênio vai para dentro do músculo e, principalmente quando desidratado, cada 1 grama de glicogênio leva até 4 gramas de água para onde ele for, que é o que a gente faz. Então, às vezes a musculatura está ali flat, um dia antes da competição. A cada 1 grama de glicogênio que vai para dentro do músculo, ela puxa até 4 gramas de água que estava ali entre a pele e o músculo, e a pele fica envelopada. Por isso que a gente consegue subir no palco e parece que a pele não está cabendo na musculatura. Porque a gente usou aquela estratégia só para aquele momento, porque passou ali, no dia seguinte já vai estar com algumas definições que estavam no palco, já não vai acontecer porque você não vai continuar sem tomar água. E não vai ficar comendo carboidrato ainda depois. Depois você tem que se hidratar, regular ali todo o metabolismo. Então, a gente usa isso como estratégia. Ou seja, o carboidrato, ele está muito longe de ser o vilão. É saber como manipular. Porque é o que vai variar muito em quase todas as dietas. Tem gente que fala, né? Eu parei de comer arroz. No arroz não é o problema. O negócio é a quantidade que come. E às vezes até começa a passar mal no treino, alguma coisa, por estar faltando energia. Falta de carboidrato. Ou colocando, imaginando aqui, a pessoa que quer perder barriga, que está com a ideia de fazer abdominal, o que geralmente vocês recomendariam? Dieta. Dieta e cardio. A musculação é essencial porque faz com que o metabolismo basal permaneça ou fique mais alto. Então, às vezes, uma dieta mais restritiva pode fazer o metabolismo desacelerar. Que é um mecanismo de defesa. Se eu estou comendo pouco, às vezes até os hormônios tireoidianos podem ser diminuídos pela restrição de alimento. E a musculação faz esse metabolismo permanecer ainda acelerado por mais tempo. Então, usar várias estratégias que inevitavelmente você vai precisar ali
de muito conhecimento, preferencialmente de profissionais para te acompanhar, porque não dá para dizer o que é errado e o que é certo. São momentos. Às vezes, você vê um físico ou o estado daquela pessoa, ela está precisando de uma refeição livre. Porque sabe que o metabolismo dela está tão baixo, ela está faltando tantos hormônios que são lipolíticos, que tem quebra, que favorece a quebra de gordura, porque já estava com a dieta muito restrita por muito tempo. Então, acontece, principalmente entre nós que conseguem permanecer com a dieta mais restrita por mais tempo, você vê que é comum acontecer com as pessoas, mesmo uma pessoa comum, longe de ser atleta, fica com restrição muito grande por muito tempo. O peso para de baixar, mesmo com déficit calórico. E não dá para entender, mas às vezes tudo ali está muito desacelerado, intestino, tudo. Faz uma refeição livre, dá vida. A pessoa consegue treinar com mais intensidade, o metabolismo fica mais acelerado. Então não dá para determinar nem sequer se aquele alimento é nobre ou não, é o momento. E às vezes até, se a pessoa tem mais massa muscular, ajuda, eu imagino, também de, por exemplo, queimar barriga de repente, porque tá o metabolismo trabalhando. De longe, porque assim, aumentou a massa muscular, mesmo em repouso, o metabolismo continua trabalhando, gastando mais calorias. Levando para um lado mais extremo, gosto de exemplificar, não que e serve para pessoas comuns, mas um fisiculturista aí de 120 quilos, para ele manter o peso, às vezes ele tem que comer 5.000, 6.000 calorias, para ele manter o peso. Então, ou seja, até mesmo quem gosta de comer mais. Eu ia falar isso. Então, Arnaldo, eu gosto, eu quero comer, ela gosta de sair, gosta de comer. Eu falei, então, é uma categoria que, infelizmente, por mais que você goste da estética dela, não dá para ficar. Você precisa ter um volume muscular mais alto, para ter um metabolismo basal mais elevado, para poder comer mais. E porque, até às vezes, no dia a dia principalmente mesmo, na né? biquíni, quando ela era de outra categoria, a hora que ela via a minha dieta, e às vezes ainda perdendo peso, e ela arrumava o prato dela do lado do meu, acho que ela ficava inconformada. Falava, não pode. Você come esse tanto e vai subir no palco e eu tenho que comer 25%. Não, até hoje eu penso isso. A hora que vai comer salmão, comprou peça de salmão, eu falo, não, é igual, é 400 pra mim, 400 pra você. Não tem isso de mais pra você e menos pra mim, não. Só porque, não, até mesmo no dia a dia, tem gente que vira pra mim e fala, como que você come esse tanto de coisa e tem esse físico? Eu não, tipo, lógico, né? Até porque eu tô longe, né, do meu objetivo, mas assim, eu sei que eu tenho um físico bacana, mais acima da média, né? Só que assim, se for lá em casa, por exemplo, não tem nada de errado. Lá em casa a gente não compra nada de errado. O máximo que tem lá é pão, que eu como, né? Pão e queijo, mussarela. Mas só de não ter em casa já te ajuda, porque não é toda hora que você vai ter tempo ou que você vai querer sair para poder comprar. E quando a gente sai, a gente come fora. Raramente a gente leva para casa. Porque se tiver em casa, gente, não tem jeito. Eu, por exemplo, na minha dieta, eu falo, o Arnaldo não põe pasta de amendoim, o Arnaldo não põe doce de leite. Não tem como. Eu não tenho maturidade para isso. Porque se eu pensar que tá ali, eu sento na mesa e como o pote inteiro de uma vez. Se tiver na geladeira... Não aguento. Até ele é assim. Ele não funciona dessa forma. É melhor não ter. Que além de esses fatores metabólicos, de treino... Só que o treino é pesado, até né? mais importante do que isso é o ambiente. Então, esses dias a Ellen estava falando, nossa, como que eu como tanto mesmo, né? Tem hora que eu fico pensando assim, e não aumenta o percentual de gordura, por quê? Falei, você já viu o que tem aqui em casa? Você acordar de madrugada aqui em casa e falar, vou comer tudo que tem aqui. O que você vai comer? Você não vai dar conta de comer 1.000 calorias. Porque você vai acordar e vai comer o quê? Frango, batata, arroz? Não tem estoque. Então, eu acho que um dos fatores que deve ser levado em consideração, e principalmente nós que já tem aquele meio, já tem um ambiente já formatado, talvez esquece. Mas que eu falo muito, principalmente nas avaliações físicas. Se você não pode mudar de ambiente, muda o ambiente. Então, até é favorável para a saúde da família em geral. Então, muda devagar. Não seja radical e não tenta mudar a sua família. Mas educa com exemplo. Diminui as coisas, estoque.
Toda vez, a mulher reclama que o marido come tudo ali, doce. Quem faz a compra? Você compra e estoca. Eu já tive mãe que foi com o filho fazer avaliação física e falava, Arnaldo, tá comendo leite condensado todos os dias. Eu olhava pro menino, 15 anos. Falei, saindo lá de sua casa e vai comprar leite condensado? Não. Falei, não, então enquanto tiver na sua casa, você pode comer. Por minha conta, enquanto tiver. Aí a mãe, como assim, Arnaldo? Falei, mas se tem no estoque, um menino de 15, 14 anos, acho que o inconsciente dele já fala, não, eu posso. Minha mãe saiu, não tem ninguém aqui. Se tem aqui, é de comer, eu vou comer. Então, acho que tem alguns alimentos que ele tem que ser mais ou menos ali uma espécie de lazer. A pessoa tem que entender que ela não pode fazer parte da cultura alimentar. E eu faço isso não pensando só na minha saúde, mas eu falo, sim, sempre com a Ellen. Eu já quero ter essa cultura e me educar para eu conseguir educar meus filhos. Que eu não quero ter um estoque em casa, porque eu sei que deve ser muito difícil você falar para o filho que quer uma bolacha e viu uma bolacha no armário, fala, não vou te dar. Então, não estoca, para ele entender que aquilo ali não é um alimento de se ter para comer em qualquer momento. Que eu não pensar na bolacha que está guardada e comer uma carne, acho que até ali os receptores ali, a papila dele, o paladar, vai ser muito influenciado. Se ele ficar comendo aquilo ali, ele não vai querer comer uma coisa nobre mesmo. E as referências, tem até algumas pesquisas, principalmente em relação à classe social. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em um ambiente como uma favela, a chance de enriquecer não é que não exista, mas é muito mais remota. Da mesma forma, eu estou colocando aqui uma pessoa que nasceu na extrema pobreza, não é que ela não tem chance, só que ela tem que mudar completamente, ela vai ter que sair do ambiente, porque ela não vai conseguir mudar tudo aquilo. Agora, quando existe essa possibilidade que eu consigo mudar o ambiente ao meu redor, facilita muito. Com certeza. Colocando aqui o quanto é interessante, se pega uma pessoa de classe média para conseguir, por exemplo, ter 1 milhão na conta, estatisticamente, a probabilidade dessa pessoa conseguir é assim, mais de 70 vezes mais do que uma pessoa que veio da miséria. Porque essa outra pessoa não é só a questão da diferença de dinheiro de um para o outro inicial, é a questão de a mentalidade, a questão das pessoas que estão convivendo, todo o ambiente ali, e que se a pessoa começa a mudar um pouquinho, os colegas, ué, mas tá esquisito, mas você não vai beber, mas você não vai fumar, mas você não vai fazer aquilo, isso é muito... E aí falou sobre o ambiente, uma coisa que é até técnicas de psicologia utilizada, às vezes com pessoas que estão buscando emagrecer, ou que, opa, peraí, eu quero ir para academia, como que eu posso controlar o meu ambiente? Posso contratar um personal trainer. Eu posso deixar do lado da minha cama a roupa da academia. Tem algumas coisas que estão no meu controle. Eu posso decidir, quando for no supermercado, não comprar sorvete. Porque, como você falou, agora se tiver o sorvete, ou se eu não investir no personal trainer, que eu não tenho um horário marcado, é muito mais fácil, principalmente no início, vou deixar para depois, hoje eu tô com preguiça. Ou eu não tenho, não, a minha roupa de academia tá para lavar, nem lembrava. Se eu já preparo algumas coisas antes, e quem é fisiculturista, quem tá tem que levar isso mais a sério ainda. Eu acho que o principal de tudo, que nem a gente tá falando, é não ter em casa, né? Não ter coisa errada em casa, dificultar, né? E eu acho que é organização. Se tiver tudo organizado, se preparar as refeições, colocar as marmitas ali, por qual motivo que você vai comer errado? Se já está tudo pronto. Então, igual, principalmente em preparação, ou até mesmo quando não está em preparação. Quando passa os campeonatos, que o Arnaldo vai comer tudo que ele tem vontade, ele passa 2 dias e fala, pelo amor de Deus, volta para a rotina, cadê? Eu preciso das minhas marmitas prontas. Igual no meu caso, eu até peco nisso, porque eu deixo as dele tudo organizado, e o meu parece que eu gosto de ficar fazendo na hora. E às vezes isso me atrapalha, o Arnaldo chama minha atenção, fala, por que você já não fez? Porque às vezes eu acho que vai dar tempo, e tem um imprevisto e eu não consigo fazer, e eu fico com fome. Ao invés de eu comer coisa errada, na verdade eu fico com fome. Então eu acho que o principal de tudo é organizar, e não tem desculpa para isso. Eu faço tanta questão de modular bem esse ambiente, porque você pode perceber que tem fogão no estúdio,
Então eu moro embaixo das minhas salas. Eu faço questão de morar o mais próximo desde sempre do meu trabalho, que eu acho que são muitos pontos positivos. Pensando em logística, mas eu tenho um fogão. Eu moro aqui em cima, inclusive. Então, isso é muito bom. Eu que arrumei aquele fogão lá. Então, mesmo morando tão perto, eu fiz questão, não, preciso de um fogão aqui, porque se eu precisar esquentar, tem um micro-ondas lá. E ainda assim, com um fogão lá, um fogão na minha casa que é quase dentro do estúdio, a gente organiza e deixa prontas as marmitas. Porque se eu tiver uma ocasião, precisei sair com urgência, a Ellen teve que atender um aluno que atrasou demais, então eu não tenho esse estresse. Eu sei que o que é essencial para mim ali já está tudo pronto. Preparando ou não, a gente tem uma organização muito grande nesse sentido, porque se um dia eu não fizer isso, vai ser porque tem uma pessoa que está ali de prontidão para deixar pronto esses alimentos prontos. E uma coisa legal que isso dá para levar até para princípios empresariais. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Tem um filtro ali na entrada, na frente, mas tem outro filtro aqui dentro da sala. Eu podia deixar só o filtro lá da entrada, mas o que eu percebendo? Olha, produtividade dentro de um ano. Todas as vezes que o colaborador sai para ir lá na frente pegar água e voltar, só de estar mais perto e até a cabeça, se a pessoa está bebendo água, a cabeça funciona melhor, até também a não distração, ela sair ali do ambiente, volta, de repente perdeu o fio da meada do que estava fazendo. São alguns detalhes que dá para levar não só para a área da saúde, mas para a área empresarial, para organizações, como eu posso trabalhar o ambiente onde aquelas pessoas estão inseridas, desde proporcionar os equipamentos ou as coisas que vão facilitar para as pessoas fazerem o que é o melhor para elas fazerem, né? Isso, achei muito legal essa ideia do fogão. E agora, pegar um outro ponto, já caminhando aqui para perto do final, mas olha, vocês falaram ali de filhos, exemplos. Vocês pensam em ter filhos agora? Eu inclusive, minha esposa está grávida, eu tô bem. Sério? Parabéns! Que gracinha. Não, eu tenho vontade de ser mãe. Aí eu falo que eu tenho vontade de ter um casal. Só que a gente não pode escolher, né? Mas 2 eu queria. A gente já pensa nisso, já organiza. Acho que é Deus que sabe quando é o real, o momento mais adequado mesmo. Mas os nossos planos são para daqui 2 anos. Legal. E como que é? Agora, outra pergunta um pouco mais... Como que é, por exemplo, a relação, eu não sei, dentro do estúdio, por exemplo, vocês trabalham como personal, às vezes ajudando outras pessoas, não tem nenhum tipo de ciúme? Como que é isso na relação? Se puder falar um pouco mais sobre esse ponto também. Hoje não, porque na verdade, não adianta, acaba que é meio filtrado, né? A gente não costuma ter muita procura, assim, de às vezes pessoas que têm motivo, né, para ter ciúme. Raramente isso acontece, mas a gente nunca descarta sem conhecer a pessoa também. E a pessoa vai adaptando e a gente também vai passando a conhecer mais. Mas assim, claro que no meu caso, né, igual a corda, né, bamba, mas eu também não sou extrema, não. A gente conhece a pessoa, se eu vejo que tem algum motivo, aí a gente já, como se diz, demite o aluno, né? Mas eu acho que nunca teve caso assim, não. Isso também é um ponto que nos beneficia. Acho que tanto para nós, eu acho que gera uma comodidade maior em relação a isso, os dois estarem no mesmo ambiente. Porque a pessoa já entra sabendo, ela não tem como negar que ela não sabia que eu tinha uma relação sólida, então ela já não, sei lá, não gera uma oportunidade de ter algum desconforto nesse sentido. E acho que para a aluna, para o marido da aluna, para a esposa do aluno, saber que a gente está ali, que é um ambiente muito família. Acho que o nosso perfil, principalmente meu e da Ellen, favorece até mesmo os outros colaboradores. Então a gente não tem nenhum tipo de desconforto nesse sentido. Talvez um dos pontos que mais favorece é saber que ali tem um casal, mas até normalmente procura-se principalmente pela rede social, primeiro, né? E acaba que eu nem vejo. Quando acontece assim de
um perfil muito estranho, que a gente sabe que às vezes não está muito adequado ali, a gente está com o horário mais preenchido. Então, eu acho que a Ellen já dá ela que pega, começou ali, me chamou, já fala, ó, chama ela ali e marca tal horário. Então, já passa por ela ali, ela sabe se aquele perfil vai ficar adequado. Eu acho que assim, pode parecer, sei lá, não sei se pode soar até um certo preconceito, porque é difícil taxar a pessoa pela imagem, mas a gente quer manter aquele ambiente ali saudável. Então, se está com os horários preenchidos, vamos aumentar mais um horário? Não, tá tão confortável assim. Até mesmo não só por mim e pelo Arnaldo, mas por quem frequenta. Às vezes aluna que vai com o marido, às vezes ter ciúme do marido. Então, não dá pra gente, como se diz, aceitar, né? Qualquer pessoa, qualquer aluno. Então, tem que ser bem tranquilo. Mas ainda assim, mas sim, é a gente difícil, já teve né? aluno de todas as profissões, se pensar ali. Acho que o nosso ambiente acaba que modula. A hora que a pessoa chega ali, eu acho que mesmo que ela chega... A própria pessoa acaba saindo se ela não... Ou ela sai, ou o ambiente modula ela. Ela chega ali, eu brinco com ela, acho que a gente influencia muita gente a mudar um pouco o perfil em alguns sentidos. Tem gente que chega assim, soa, não dá pra taxar, saber exatamente, mas soa assim uma certa arrogância. Eu já sei, você não precisa me explicar. Aí aos poucos a gente vai fazendo a pessoa entender, sem falar essas palavras para ela. Fala, você sabe, você me contratou, me pagou um valor aqui, não faz sentido, você tem que deixar eu te explicar. E com pouco tempo essa pessoa já entende que ela está ali para ter um apoio, para ter conhecimento expressado para ela, para agregar valor em todos os sentidos, para que ela melhore a saúde e tenha o seu objetivo alcançado com mais velocidade. E agora, pra gente, essa é uma das importantes para a gente fechar aqui. Imaginando que uma pessoa vai começar a tá querendo cuidar mais da saúde, fazer atividade física, cuidar. O que você recomendaria? Lógico que cada pessoa é diferente, mas o que você recomendaria para uma pessoa falar, cara, eu quero ganhar massa, eu quero poder ter um físico melhor, cuidar mais da minha saúde, alguns padrões gerais, assim, de dieta e treino, obviamente, que é importante a pessoa seja procurar um nutricionista, procurar um personal trainer dentro das possibilidades, mas que, imaginando que alguém fala as primeiras orientações, o que vocês recomendariam? Independente se vai ter uma equipe ali se ela tem a possibilidade, se ela tem talvez a condição financeira de conseguir ter essas prescrições, comece. Use as armas que tem ali naquele momento. A gente tem muita informação aqui, inclusive alguns profissionais, eu mesmo respondo muita gente que talvez nem é aluno. Agora a gente posta no YouTube, né? Tem os vídeos dos tem treinos. valores muito acessíveis de talvez uma consultoria online. A gente trabalha com isso, inclusive. Então, acho que é o valor que, se a pessoa realmente quiser, ela consegue ter. Mas, pensando em princípios básicos para iniciar, pensa em regular a intensidade com consciência, porque mesmo que você tenha ali um personal que é extremo, o melhor, ou que é atleta, ou que já é treinador há muito tempo, não fique pensando que você vai chegar ali e vai fazer um treino muito intenso porque o treinador é X, é Y. Não. Provavelmente o treino vai ser semelhante ao que você poderia fazer se tivesse estudado, tendo ali um pouco de conhecimento básico, até mesmo sozinho. Eu falo para os meus alunos, às vezes você estuda sobre o carro, você estuda sobre a maquiagem, você estuda sobre tudo. E quando você vai falar para uma pessoa sobre o fígado, ela acha chato. Ela vai falar para a pessoa como que é a ação daquele músculo, ela não quer saber. Será que não vale dar um pouquinho de importância para isso? Então, hoje, rede social, fala-se muito de exercício. Quem quiser mesmo, modula o seu ambiente via rede social.
começa a assistir vídeos, segue pessoas que falam desse... E aí também cuidar para não seguir pessoa que não tem o mínimo resultado, porque de repente tá ouvindo a pessoa que começou ontem ensinando... acho que a pessoa tem que ter um histórico ali, tem que saber como que é a história, o que é o conhecimento da pessoa mesmo, para saber se deve realmente ouvir e seguir o que ela está falando, e saber qual que é o seu perfil, se o que ela está falando está adequado para o seu perfil, que é um pouco desafiador. Mas iniciar, acho que dar o pontapé inicial com as armas que tem, porque acho que quando você faz isso, vai surgindo. Até mesmo você mesmo vai reservando ali, até assim como você inicia reservando o tempo, depois você já talvez consegue ver que aquilo ali tem um valor e reserva um valor financeiro. Aí você faz uma consultoria à distância, que é mais barato, normalmente mais acessível. Depois talvez você já faz uma presencial. Acho que quando a pessoa quer, ela vai mudando ali, vai subindo degrau a degrau, até realmente ela conseguir ter acesso ao que tem de padrão ouro em todo segmento. Que é o que a gente falou de ambiente. É difícil vir de um ambiente que talvez está um pouco mais precário e ser um milionário. É difícil, mas hoje será que a internet não favorece e encurta um pouco esse caminho? Acho que sim. Então, e quem não tem acesso à internet? Acho que quem não quer praticamente. A gente criou o canal no YouTube justamente por isso, porque tem muita gente que treina sozinho, que às vezes não tem a condição, por exemplo, de pagar um personal para poder ajudar, para poder ter aquelas informações, para poder fazer tudo certo. Mas nesses vídeos que a gente grava, que são os vídeos dos treinos, o Arnaldo explica tudo. Ele fala o que tá certo, o que tá errado. E eu lembro que lá atrás tinha exercício que eu procurava e eu não achava como fazer. Hoje no YouTube você acha tudo. Você digita o exercício e você vai ter alguém ensinando aquele exercício. Como que o pessoal faz para encontrar o canal de vocês? Então, eu acredito que hoje, até então, é mais fácil pelo nosso Instagram, que deixa lá... A gente deixa na bio o link já direto. Porque eu não sei se pelo nome já dá pra... Já dá. Já dá pra aparecer. Arnaldo Júnior Estúdio. Arnaldo Júnior Estúdio. Já vai aparecer, a foto E o Instagram de vocês, para quem quiser seguir também? O meu é Arnaldo Júnior Personal Trainer. E o meu é Ellen FB Teixeira. Aí tá lá o link também, só a pessoa clicar. Do YouTube já tá lá também. Legal. Muito bom falar com vocês. E imaginando aqui, que quem está ouvindo a gente vai ver um recado de vocês, mas não só quem está ouvindo. Imaginando que o planeta Terra fosse ouvir uma mensagem de vocês. Qual mensagem vocês gostariam de deixar? Algum conselho, alguma coisa que pudesse contribuir com outras pessoas? Nossa, eu sou péssima. Então, acho que já que é gravado, eu acho que eu vou olhar aqui no celular. Você corta isso que eu queria. Mas não precisa ser só uma frase, não. Pensa alguma ideia, alguma coisa. Depois vou arrepender. Aí já me pressionou e eu já fiquei nervosa já. O planeta Terra escutar. Pensou aí, Lênin? Alguma coisa que seja um princípio de vida para vocês. Que mais pessoas olhassem isso e... Ai, gente, eu não sei falar bonito, não. Não fala. Aleatório mesmo. Pensa alguma coisa que você acredita e que é muito seu e que outras pessoas poderiam... Não, o que eu acho que serve pra mim, inclusive, hoje, é que eu acho que em tudo na vida, acho que tudo que a gente vai fazer é aquela história. É a gente não medir o nosso progresso na régua de outras pessoas, porque eu acho que cada um tem seu tempo e hoje em dia, acho que, como se diz, tudo que a gente posta na internet, a gente só posta coisa boa, né? Porque a gente não quer postar coisa ruim. Né? Então, eu acho que a gente vê as coisas na internet e pensa, nossa, a vida da fulana ou a vida do ciclano é maravilhosa, não tem defeito, tudo fácil. E eu acho que não é assim.
Porque eu acho que todos os problemas que acontecem na vida da gente, ninguém mostra. Então, assim, nada para fulano foi fácil. Eu tenho certeza que se foi fácil para ele ou para ela, vai embora fácil. Entendeu? Eu gosto de dizer, é como se fosse níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. A pessoa que está jogando no nível 7, se ela vê um problema de nível 3, ela passa por ele parecendo que é fácil, mas não é porque o problema não está ali. A pessoa que às vezes está no nível 2, vem o problema de nível 3, ela pensa, vou morrer, só acontece problema comigo. As coisas, não acontece problema com os outros, mas não Exatamente. é porque não tem o problema, é porque quem vê palco não está vendo bastidor necessariamente. Exatamente, é porque não mostra. Hoje em dia tá assim, mas é isso. Eu acho que assim, não seja perfeccionista. Acho que é uma coisa simples, que parece clichê, mas acho que o que é perfeito é o que você deixou de fazer, que é perfeitamente imperfeito. Parece um pleonasmo, né? Subiu lá em cima, mas só fica perfeito o que você nunca tentou, nunca iniciou. Acho que deixa o perfeccionismo de lado. Se você tem um projeto, inicia, usa as armas que tem, porque isso vai acoplando, vai chegando pessoas. Acho que principalmente quando você demonstra que quer mesmo, se tiver alguém ali que está percebendo que você está lutando por aquilo e tem alguma coisa em comum, vai somar, vai contribuir e você vai conseguir elevar ali até chegar ao ponto de saber que se não tivesse iniciado porque tem que ser perfeito, nenhum projeto ia ser executado. Ninguém consegue de primeira, a não ser que você tenha ali alguma coisa, algum padrão já estabelecido, e ainda assim, depois você quer melhorar alguma coisa que já foi feita, você quer... E quando você vai melhorar, tem desafios. Então, acho que o perfeccionismo, não seja perfeccionista. Eu gosto de... A minha mensagem quando me perguntam é: erra rápido, aprende rápido e anda com pessoa boa. Eu vivo muito isso. Tipo, erra rápido, aprende rápido e anda com pessoa boa, que o ambiente vai te moldando. E ele, inclusive, falava isso pra mim nessa última preparação que eu desisti antes do campeonato. Eu queria tudo perfeito. Eu ia fazer as poses e tinha dificuldade, ficava comparando, ficava olhando as outras atletas que às vezes iam subir comigo, né? E o Arnaldo falava, para de fazer isso, porque ninguém vai subir perfeito. Você subir agora vai ser de um jeito, você subir ano que vem vai ser de outro. E assim, hoje eu me sinto muito segura. Tipo, hoje eu dou aula de pose. Hoje eu não tenho dificuldade. Mas assim, agora no meu caso já é a parte da preparação, que eu tenho que estar no momento, que eu tenho que estar com a cabeça boa, e a preparação tem que ser prazerosa, assim como aquele momento lá no palco, né? Então eu acho que querer perfeição em tudo na vida... No Mr. Minas de 2021, pra vocês terem ideia, eu tive uma lesão faltando 5 semanas, né? Tive um rompimento parcial do psoas, que é uma musculatura da perna, e tive que parar de treinar com a perna. Tinha que fazer cardio, pensei em fazer natação, não consegui. Amarrei meu pé no pedal da bicicleta sentado. Acabei de fazer o cardio por umas 3 semanas com um pé só. Sabia que uma perna ia ficar um pouco diferente da outra. Treinei muito pose para eu tentar ali não mostrar essa assimetria para a arbitragem. Então, eu ficava em posições que eu sabia que se eu ficasse com a perna atrás da outra, ia soar que aquela imagem estava um pouco diferente de uma perna com a outra, porque uma perna estava na frente da outra. E não porque, de fato, uma estava maior do que a outra. Ganhei o Mr. Minas em 2022. Então, se eu fosse pensar, por causa de um contratempo, não vou chegar com as pernas simétricas perfeitas. E deixar de ter ido num campeonato importante e ganhar, inclusive. E isso que você falou é interessante. Tem um vídeo do Seban lá, que é famoso pra caramba, ele falando que pensou em desistir logo antes do campeonato, que ele levou o Mr. Lesão também. Então, lembro de ele ligar, falar que ligou pra família e falar, não consigo, acho que... E eu acho que quem tá, principalmente quando tem casos como esse, não dá pra você ficar... Você esperar que a pessoa vai ficar ali, não, vai, porque será que essa lesão vai piorar? Então ninguém vai ficar falando, quer desistir? Desiste. Mas o que eu falei no início, fisiculturismo não tem espaço para vitimismo. E isso acaba que te faz transferir muito para a vida.
Então hoje eu e a Ellen, a gente não pensa em momento algum, não é vítima de nada. Tudo que a gente tem de problema ali... São escolhas. Igual, por exemplo, não é que eu não consiga, é porque eu realmente não quero. Por exemplo, eu tenho que saber que se eu for preparar junto com o Arnaldo, eu tenho que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Não é impossível, é super possível, até porque existem atletas profissionais que são casal. E é prioridade também. São prioridades. Então, assim, se hoje eu escolhi não competir, ficar mais nos bastidores, então eu tenho que conformar e saber que isso é uma escolha minha, não é porque eu não consigo, entendeu? E isso é legal, que dá para ver muito paralelo com o mundo dos negócios. A pessoa, no mundo dos negócios, é muito difícil também ter esse espaço para o vitimismo, para você, o coitado, porque o mercado não te espera. Se no momento eu tô, não, mas tá difícil, não tá vendendo, a empresa quebra. Não dá tempo de ficar... Não para, né? Não tem jeito de parar. E por outro lado aí também, às vezes a pessoa querer achar que, nossa, eu sei que tem que cuidar do financeiro, eu sei que tem que cuidar das vendas, eu sei, e a pessoa achar que eu tenho que fazer tudo sozinho, não dá. De repente, talvez dá por um tempo, mas não dá para crescer eu fazendo tudo sozinho. E pessoal, olha, foi um prazer falar com vocês. Como o pessoal faz para te achar mesmo? Vou deixar as redes sociais aqui mais uma vez para quem quiser seguir. Quem não tá inscrito aqui, segue aqui o canal. Se você tá ouvindo pelo Spotify, lembra de seguir a gente no Spotify também. Deixa o gostei aqui nesse vídeo. Se não gostou, deixa o não gostei, mas interage. Se você chegou até aqui, se você não gostou, você no mínimo é meio doido, porque você ficou ouvindo até o final. Até o final, então já se inscreve aqui no canal, ajuda pra caramba. E como que o pessoal faz pra achar vocês mesmos? Vou deixar mais uma Meu vez. Instagram é Ellen FB Teixeira. Meu é Arnaldo Júnior Personal Trainer. Pessoal, então já fica a dica, se inscreve no canal, segue eles aqui também. Grande abraço e até o próximo episódio. Prazer enorme. Obrigada. Prazer, muito obrigado. Obrigada.